Na aula passada, nós vimos que a solução de uma equação diferencial, claro que é uma função aqui y dt, que vai ser um y de uma homogênea, eu não vou escrever dt aqui, mas um y de uma forçada. O termo homogênea, ele também, às vezes, pode ser trocado por característica, e o forçada por particular, são sinônimos, tá? Característica é aquela equação que só depende do modelo, né, do sistema. Um sistema massa-mola-amortecedor, que nós vamos usar muito aqui para elucidar a equação de segunda ordem, com coeficientes constantes, ele é escrito por uma equação diferencial da seguinte maneira: massa vezes aceleração, eu já vou escrever ele na sua forma final, mais o fator de fricção vezes a velocidade, mais kx é igual a uma força externa. Eu vou escrever assim, força externa. Se essa força externa for zero, ou seja, se não tiver elemento externo forçando nada aqui, esta é a solução. Se tiver uma força externa, a soma dessas duas é a solução, porque essa daqui é a solução para isso aqui dar zero. E aí você combina a solução para a equação dar zero com a solução forçante. Claro que conforme o tempo vai para o infinito, a tendência é que esta daqui desapareça. Claro que sim, porque se não tem força externa, tudo tende a zero. Esta daqui é a solução total. E apenas a solução particular ou forçada, ela, a princípio, tem esse jeitão aqui. E nós vimos que esse jeitão ali, no caso de seno e de cossenos, nós temos que escrever assim: solução da particular é igual a alguma coisa é na t, que multiplica a cosseno de 2t mais b seno de 2t. Eu preciso do seno e do cosseno quando eu estou forçando algo cossenoidal ou senoidal. Esse seno ou cosseno somado, ele simplesmente defaz a onda, né? Faz o seno ser um pouco para lá ou um pouco para cá, só isso. Isso aqui, tudo, poderia ser escrito como A cosseno de 2t menos, eu vou chamar de B minúsculo aqui para não ser o mesmo valor de B, tá? É a mesma coisa, só um defasamento. Enfim, vocês resolveram isso na aula passada e chegaram nessa solução particular, porque só foi pedido a particular, não foi pedida a completa, que é a soma da particular com o homogêneo. Nem sempre o método dos coeficientes a determinar, aquele A, B, C, enfim, quantos coeficientes tiver, ele dá certo. Por exemplo, se você tentar aplicar aqui, você vai se dar muito mal. Por quê? Veja que aqui eu imaginaria que a solução fosse igual a 1A cossecante de t. Agora deriva a cossecante para ver o que você vai ter. Você vai ter algo que eu não vou poder comparar tantas cossecante com tantas cossecante aqui. Cossecante é 1 sobre seno, deriva 1 sobre seno, vai dar uma coisa muito louca. Tá? Simplesmente não é o caminho. Tá? Vamos fazer. Olha, cossecante ao quadrado. Olha que loucura, né? Eu não posso colocar isso daqui aqui dentro. Não tem como. Bom, eu tenho que inventar outra forma de resolver, a não ser esse golpe muito bem dado dos coeficientes a determinar. Eu vou usar um outro método agora chamado variação dos parâmetros. No método da variação dos parâmetros, eu digo que a solução total é
a primeira solução particular vezes a solução da homogênea, mais a segunda solução particular vezes a solução da homogênea. De certa forma, eu estou dizendo que tem duas soluções, né? E a gente vai ver que não são as particulares, eu simplesmente substituí o que era constante 1 e constante 2 por função 1 e função 2. E como que eu acho a homogênea? A homogênea nós já sabemos, né? Talvez depois do feriadão precise melhorar um pouco. S² mais 4 igual a 0. E aqui eu descobri que S igual a mais ou menos, né, 2i ou 2j, e o alfa igual a 0 e o ômega igual a 2. Então a solução vai ser C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t vezes E na 0t, que é 1. Esta aqui é a solução. Troco C1 por 1 dt, C2 por 2 dt. Agora troquei constante por função e estou acreditando que essa aqui é a solução completa agora. O problema todo está em descobrir o 1 e o 2. Bom, primeiro eu acredito que a solução, derivo uma vez, simplifico, tenho aqui... Bom, derivo uma vez, como é que simplificou tanto? Simplificou tanto porque a derivada desse cara aqui de cima, que deu essa linha inteira, eu simplesmente disse, eu não quero essa segunda parte. Essa segunda parte que tem os termos linha, eu vou forçar a ser igual a 0. Por quê? Por enquanto, porque eu quero, tá? A princípio não pode, mas eu fiz. Agora eu tenho o termo derivado em função apenas de 1 e do 2 e de nenhuma derivada de 1 e do 2. Porque eu disse que a soma desses dois vai dar 0. Logo, ficou truncado, né? Eu trunquei a solução aqui. Aí eu faço a segunda derivada. Mas não de tudo. Isso aqui dá 0 mesmo, só vou fazer a segunda derivada disso aqui. E encontro a segunda derivada. Por quê? Porque eu vou substituir a segunda derivada aqui, somar com 4 vezes todo esse cara aqui, né? Multiplicar por 4 e igualar a 3 cossecante de t. O que eu faço na próxima slide. Ó. A segunda derivada mais 4y é igual a tudo isso daqui que eu achei no slide anterior, que é igual a 3 cossecante de t. Quando eu somo a segunda derivada com 4y, eu vou poder cortar tudo que está cortado aqui. E vai sobrar só isso daqui, ó. Este igual a este, que eu coloquei aqui embaixo. Bom, eu tenho... O que sobrou é 2 vezes u 1' blá, 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 mais 2 vezes u 2', blá, 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 igual a 3 cosseno de t. Veja que eu tenho duas funções a encontrar e tenho apenas uma equação. Ou não, eu tenho aquela equação do golpe. O golpe que eu dei aqui atrás, dizendo que esse pedaço era igual a 0. Tá? Esse é o mesmo golpe. Agora eu tenho duas equações e duas funções para encontrar, né? Duas equações, duas incógnitas. Só que não dá para aplicar Gauss-Jordan aí para resolver isso. Eu começo aqui da segunda, eu começo isolando U2'. Se eu acho U2', eu substituo esse U2' aqui, vou ficar com uma equação apenas com U1'. Isolo U1', encontro U1', encontrado U1', substituo lá naquela primeira, acho U2'. Muito bem, eu encontrei o U2', tá? Esse aqui é o U2', e o U1'. E eu feliz achando que ia encontrar a função. Achei as derivadas das funções, né? Agora é só derivar. Integrar. Se eu integro esse U1', eu acho esse. Se eu integro esse U2', eu acho esse daqui. Agora eu achei duas funções para colocar no lugar das constantes da solução. Esta é a solução completa. Vou colocar aquele U1 e aquele U2 que eu encontrei.
O 1 multiplica o cosseno. Então, veja, vamos dar uma olhadinha para o 1. Ele é menos 3 seno de t mais C1. Tá? Menos 3 seno de t mais C1. Então, esse cara aqui faz parte do U1. Eu vou colocar o U2 com outra cor aqui, tá? E esse cara aqui, ó, faz parte do U1. Agora vamos ao U2. Com outra cor, obviamente. U2, ele vai multiplicar o seno, fica mais fácil, né? O que está multiplicando o seno? Tudo isso daqui, ó. Está multiplicando o seno. Esse aqui está multiplicando o seno. E esse daqui está multiplicando o seno. A gente pode conferir também no outro slide, né? 3 meios do ln, 3 cosseno e C2. 3 meios do ln, 3 cosseno e C2. Fechou. Bom, você agora só dá uma rearranjada, né? E você vai encontrar, de novo, a mesma solução completa. Essa solução é exatamente a mesma que aqui, né? Só que agora eu tenho dois termos. Um termo que não tem as constantes C1 e C2 e outro termo que tem. Esta daqui é a solução da homogênea ou característica. Aquela que deve, né, que quando não tem solução forçada. E essa daqui é a forçada ou particular. Se o exercício te pediu a solução particular, é somente isso aqui. Vamos lá dar uma olhadinha o que ele pediu. A solução particular. Então, é só isso daqui. Muito bem. Agora vamos... Como é que nós resolveríamos essa daqui? Ian, você vai me ajudar? Ian e Gustavo, isso aqui eu aplicaria aqui... Esse método que nós vimos há pouco, ou eu aplicaria coeficientes a determinar? Eu aplicaria os coeficientes, né? Aplicaria para não sou bobo nem nada, né? Você já tem as condições iniciais e elas já estão determinadas na própria equação da diferencial, substitui o que é valor ali dentro de valor e trabalha com coeficiente só do derivado segundo. Vai sofrer para quê? Eu penso assim, em segundo grau já vou, tipo, apesar de ser mamutizão de pensar, mas essa daí tem cara pelo... Tem cara pelo cosseno, né? Uhum. E aí eu deixei um Google Colab ali para vocês poderem dar uma olhadinha. Eu fiz essa com força externa, está aqui o gráfico, né? E passo a passo como resolver. Então, em casa, depois vocês conseguem dar uma olhadinha. Já tem gente olhando, pelo jeito aí. Já podem, né, descobrir como fazer em Python também isso daí. Aqui está a resposta. Vocês já sabem fazer. Agora, essa daqui é um pouco mais complicadinha, ó. Esta, eu tenho a segunda derivada, mais nada sem derivada, e com uma forçante que é um cosseno, né? E as condições iniciais nulas. O mesmo caso da minha catenária, quando a gente foi modelar. É algo muito... Vamos resolver essa aqui, então, com mais carinho ainda. Eu vou fechar aqui e vou resolver ela no quadrinho branco. Aqui eu tenho a minha EDO, que eu quero resolver. Eu vou começar fazendo a solução da homogênea. S ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, S igual a mais ou menos J1. E a solução da homogênea, ela é igual a C1 é nada. Aqui é com cosseno e seno, né? Aqui a solução é E na 0... né, na alfa t, que multiplica C1 cosseno de 1t mais C2 seno de 1t. É subamortecido. De forma mais simples, né, a solução da homogênea é igual a C1 cosseno de t mais C2
seno de t. Tá. Como eu vou encontrar, né, como eu encontraria aqui a solução da particular? Eu sou tentado aqui a fazer variação dos parâmetros, porque a gente acabou de aprender, mas depois a gente faz coeficientes a determinar também, né? Vamos começar por variação dos parâmetros. Em variação dos parâmetros, a gente chama esse cara de U. Então, a solução total vai ser U1 cosseno de t. Lembre que U é uma função de t, né? Mais U2 seno de t. Y' é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Menos seno. Ótimo, isso mesmo. Coloca aqui um menos t. Mais a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Agora eu vou isolar os termos não derivados dos derivados. Aqui eu vou ficar com menos U1 seno de t, mais U2 cosseno de t, mais U1' cosseno de t, mais U2' seno de t. Lembrando que aqui é o golpe. Esse igual a 0. Vou pegar uma outra cor para fazer a derivada segunda. A derivada segunda é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais... Adoraria colocar isso aqui. Não, mas vai dar certo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Já queria colocar o menos para fora para não me incomodar, mas vai dar exatamente na mesma. Mais a derivada do primeiro vezes... Aqui eu tenho que cuidar com o sinal trocado. Mais o 2... Não, cuidado, hein? Aqui é cosseno e é positivo. Aqui eu cometi uma gafe. A derivada do primeiro vezes o segundo. Agora é menos o segundo vezes a derivada do primeiro. Aqui é o 2 e não o ao quadrado. Bom, tenho aqui a derivada segunda. Eu vou pegar essa derivada segunda e vou somar ela com U. Agora eu vou fazer U2', que é menos U1' seno de t, menos U1 cosseno de t, mais U2 cosseno de t. É o 2', professor, do primeiro termo ali. U2', obrigado, cosseno de t, menos U2 seno de t. Agora eu vou somar com U. O U era U1. Eu vou colocar aqui, ó, mais U1. Vamos dar uma olhadinha aqui, que era o U. U1 cosseno de t. Eu vou colocar ele até aqui, ó, mais U1 cosseno de t. Ele fica bem embaixo do outro. Esse é U2. É exatamente o que foi que eu falei. Beleza. Beleza. Ou se vocês não me ajudam, hoje eu estou ferrado. Corta esse com esse com esse. Agora sim. Uhum. Menos o 1 seno de t, 1', mais o 2' cosseno de t, igual a 0,5 cosseno de 0,8t. Mais a equação do golpe, né? Mais a equação do golpe, que eu vou colocar ela aqui agora. A equação do golpe é 1' cosseno, o 2' seno igual a 0. O 1' cosseno mais o 2'
seno igual a 0. Vamos ver se era essa a ordem mesmo, cosseno e seno, cosseno e seno. Agora eu tenho o sisteminha e eu tenho que encontrar as funções. Eu vou isolar o 2' aqui. O 2' é igual a menos o 1' cosseno de t sobre o seno de t. Agora esse U2' eu vou jogar ele ali. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Menos o 1' seno de t mais, agora na verdade é menos o 1' cosseno de t sobre seno de t vezes cosseno de t. Pena que não corta um com o outro, seria maravilhoso. Igual a 0,5 cosseno de 0,8t. Vou tirar o mínimo, o 1, que multiplica menos o 1, que multiplica seno de t, é o mínimo, e aqui em cima vai ficar seno ao quadrado de t menos cosseno de t, igual a 0,5 cosseno de 0,8t. Não é cosseno ao quadrado, professor? Não. É cosseno ao quadrado, claro que é, obrigado. Claro, cosseno vezes cosseno, é cosseno ao quadrado, sim. Pena que isso aí não... Né, a gente até pode achar alguma identidade trigonométrica. Vai dar cossecante. Isso aqui vai dar cossecante? Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado que dá cossecante. Eu ia tentar fazer o seguinte, ia colocar, no lugar do seno ao quadrado, eu ia colocar 1 menos cosseno. Então vai ser 1 menos 2 cosseno ao quadrado de t. Não vai resolver muito a nossa vida, né? Vai cair cossecante com tangente, vai ficar bem complicado de trabalhar aí agora. Agora eu vou isolar o U1. U1 igual a 0,5 cosseno de 0,8t vezes seno de t, que eu passei para lá, um negativo também. Tudo isso aqui dividido por seno ao quadrado de t menos cosseno ao quadrado de t. Esse é o U1 e o U1' ainda, né? Ninguém merece resolver dessa forma, né? Nossa. Tá? Isso que vai apresentar uma e coisa depois eu tenho que fazer a integral disso aqui ainda, Ian? Não, né? Nossa. Não, né? Só disso, tu vai apresentar uma coisa que resolve esse problema, diga. Então, isso aqui nós caímos num problemão. Já descobrimos porque a gente não vai usar a variação dos parâmetros aqui. Mas, pelo menos, eu consegui um dos objetivos da aula de variação dos parâmetros, de coeficientes de variação dos parâmetros, que é ensinar vocês a achar o sistema, né? Daqui para frente é tranquilo. Daqui para frente é tranquilo. Vamos fazer mais uma depois que envolva isso. Agora já descobrimos por que não vamos usar esse método, então vamos usar outro. O outro método é imaginar uma solução U igual a cosseno de 0,8t mais B seno de 0,8t. Agora eu vou encontrar a primeira e a segunda derivadas, né? Aqui vai ficar menos 0,8a seno de 0,8t mais 0,8b cosseno de 0,8t, derivada segunda, menos 0,8 ao quadrado a cosseno de 0,8t menos 0,8 ao quadrado b seno de 0,8t.
posso ainda simplificar um pouquinho mais. A segunda derivada é igual a... Deixa assim, não simplifica nada. Aí nós temos como a equação U duas linhas mais U é igual a 0,5 cosseno de 0,8t. Menos 0,64 a cosseno de 0,8t menos 0,64 b seno de 0,8t mais, pô, é de chorar isso aqui, né? Mais a cosseno de 0,8t mais b seno de 0,8t igual a 0,5, né? A esse cara aqui. 0,5 cosseno de 0,8t. Vamos deixar os termos que têm cosseno de 0,8t juntos. Cosseno de 0,8t juntos do lado de cá. O que que tem? Menos 0,64a mais a. Mais seno de 0,8t, que multiplica menos 0,64b mais b. Tudo isso aí é igual a cosseno de 0,8t, que multiplica 0,5. Agora eu tenho um sisteminha para resolver. O meu sisteminha é... Isso aqui vai dar 0,38, 0,36. 0,36a é igual a 0,5. E zero outro, né? Cosseno. Zero, não, tá certinho. Esse negócio é zero, daí, né? Isso. Então, aqui eu vou tirar aqui B igual a zero, né? E A, isso aqui vai dar 0,72. Bem mais fácil achar a solução particular nesse caso, né? Então, eu digo que a solução particular é igual a 0,72 vezes o cosseno de 0,8t. Ah, mas ô professor. Oi. Da particular eu consigo achar a homogênea se eu precisar? Eu vou ter que achar a homogênea, ela tá colocada aqui também. Eu vou ter que achar a homogênea. Eu quero a solução completa aqui, né? A homogênea eu já encontrei, na verdade, né? A homogênea eu já encontrei aqui, ó. Então a homogênea é igual a C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Agora eu tenho que achar C1 e C2 a partir das condições iniciais 0 e 0. A solução total da equação diferencial, eu vou escrever ela aqui agora. Solução total é a solução da homogênea mais a outra, né? C1 cosseno de t mais C2 seno de t mais 0,72 cosseno de 0,8t. Essa aqui é a solução completa. A partir das condições iniciais, eu sei que 0 é igual a C1 vezes cosseno de 0 mais C2 vezes 0
vai dar 0, mais 0,72. Aí eu descubro que C1, né? Agora eu vou tentar achar o C2. Eu vou derivar esse cara aqui de cima para encontrar o linha. É igual a C1 menos C1 vezes o seno de T. Mais C2 vezes o cosseno de T. Mais menos, porque vai ser a derivada do cosseno, 0,72 vezes 0,8 vezes seno de 0,8 vezes t. Agora, para o tempo igual a 0, esse aqui não interessa, esse não interessa, né? Eu vou descobrir que C2 é igual a 0. E a solução? Bom, a solução completa, ela vai ser U igual a menos 0,72 cosseno de T mais 0,72 cosseno de 0,8T. Essa é a solução completa. Sendo que essa aqui é a solução da homogênea, e essa homogênea aqui ela não vai tender a 0, viu? Essa não vai tender a 0, porque não tem E elevado na menos alfa t. E essa aqui é a particular, então homogênea e particular. Eu vou fazer o gráfico para ver se isso faz algum sentido, de forma que ele convirja para esse gráfico aqui, ó. Tenho ele aqui digitado. Já consigo ver que no t igual a 0 vai dar 0, o que faz sentido, que era uma condição inicial. T, U de t. Eu não vou fazer para o tempo negativo, eu vou fazer de 0 a bem mais do que 10, 0 até 100 segundos. E aqui eu tenho a resposta. Parece que tem uma senoide envolvida em outra, né? Eu posso colocar a senoide de menor frequência. Na verdade, essa senoide ela é da diferença dessas duas frequências, né? Vamos colocar só essa de 0,8 ali, sem esse 0,72. Aqui eu vou colocar uma da diferença das duas frequências e vou trocar esse cosseno por um seno. Vocês já vão entender do que se trata o que eu estou falando. Até tem a ver com uma identidade trigonométrica. Ela teria aqui um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui de 0,1. Eu vou fazer essa frequência aqui dividido por 2. Dividido por 2. Agora ficou claro. Apenas eu vou colocar 1,5 aqui na frente para ajustar. Olha aqui, ó. Tá bem certinho, né? Uma tendência com a amplitude. Agora poderia vir a pergunta: e se fosse exatamente a mesma frequência, né? Aqui eu tenho U duas linhas mais U igual a 0,5 cosseno de 0,8, né? Mas agora eu vou colocar na mesma frequência, na frequência 1. Isso pode ser um pepino. Vamos resolver isso agora. Agora, o meu segundo desafio é U duas linhas mais U igual a 0,5 vezes o cosseno de t. É um pepino porque eu já sei que a frequência da homogênea é de 1 Hz, né? É a mesma homogênea de antes. Aí eu sei que a solução ela vai ser U igual a C1 cosseno de t mais C2 seno de t mais a solução da particular.
Essa aqui é a solução da homogênea. A solução da particular, eu já sou meio... Eu até sou sabudo, eu acho que sei. Porque antes a solução da particular tinha dado... né, o zero deu o dobro. Veja que esse 0,36 era o dobro do 0,8, né? E daí eu multiplicava ele por 2, só isso. Mas se eu tenho dúvida, eu vou fazer de novo, né? Para não ser tão sabudo. E vou me ferrar do mesmo jeito, vocês vão ver. Eu já defino a solução particular como um A cosseno de t mais B seno de t, né? E daí eu vou derivando. Mas nem vou derivar, porque eu não posso dizer que a solução total é a combinação linear da homogênea com essa particular aqui. Porque esse vetor é exatamente igual a esse vetor. E esse vetor é exatamente igual a esse vetor. Eu espichar ele de valores diferentes não torna eles linearmente independentes. Então, essa aqui não pode ser a solução particular. Veja que problemão. A outra, no lugar desse 0,5, deixa eu dar uma espiada lá. A outra era 0,5 cosseno de 0,8t, quase igual. Né? Antes eu tinha aqui 0,5 cosseno de 0,8t. Daí deu certo. Essa aqui não dá certo. Né? Claro, porque antes era um 0,8 e um 0,8 que tinha aqui, que não tem nada a ver com seno e cosseno. Né? São outros vetores. Aqui não dá mais. Então, o Ângelo se deu mal. Agora nós vamos escolher outra forma de solução. A outra forma de solução, Gustavo, qual que é? Você lembra? A das variações de parâmetro? Variação de parâmetros. Então, eu vou dizer que U é igual, eu vou chamar de U1 cosseno de t mais U2 seno de t. E vou ter que... né? Não tem choro. Se Deus quiser, vai ser um pouco mais fácil do que a outra de resolver isso aqui. U' é igual a U1' cosseno de t mais U2' cosseno de t. Eu estou derivando só o primeiro das duas, tá? E aqui vai ficar um menos. Agora eu vou derivar só o segundo. Mais U1 seno de t fica menos. Mais U2 cosseno de t. E agora veio o golpe, né? O golpe é isso aqui igual a zero. U2', derivo só o que tem para cá, vai ser tudo negativo. Vou colocar um menos aqui na frente. U1 seno de t. Esse menos ali na frente ferrou com tudo. Vamos fazer do jeito certo, sem inventar muito. Menos U'. Fala aí. Mas o que é esse negócio preto aqui? É o mais ou menos? Esse aqui é o menos. Era tá. mais que eu transformei em menos. Ah, não, fechou. Mais, agora, ó, eu fazia o mais e agora o menos, ó. Se eu fosse derivar aquele lá. Bom, nós vamos continuar aqui. U1' seno, tá? Mais U2' cosseno de t. Só derivei os primeiros, agora vamos derivar os segundos.
mais, aliás, menos o 1 cosseno de t, menos o 2 seno de t. Fácil de errar isso aqui, hein? Agora, eu vou substituir tudo lá na equação, né? Somar com 1 e igualar a 0,5. Menos o 1' seno de t, mais o 2' cosseno de t, menos o 1 cosseno de t, menos o 2 seno de t. Somo com u. U está lá em cima, é o 1 cosseno de t mais o 2 seno de t. Tudo isso aqui eu vou igualar a 0,5 cosseno de t. E agora, rezar para poder cortar um monte de coisa. Menos o 2 seno de t corta. Esse corta com esse corta com esse. E agora vou montar o meu sisteminha, né? O meu sisteminha, ele vai ser menos o 1 seno de t mais o 2 cosseno de t igual a 0,5 cosseno de t. E o segundo vem do golpe. O 1 cosseno de t menos o 2 Acho que é o contrário. É o contrário, Ângelo. O 1 com o seno de t e o 2 cosseno. Aqui é seno, né? Não. No golpe, só no golpe, Ângelo. O golpe acho que você tá copiando errado. O golpe é esse que tá marcado em rosa? Ah, então aqui é seno. Aqui é seno. Isso. Tá. 2 seno de t. Isso aí. E vamos colocar os linhas que eu não coloquei nenhum. Tudo isso aqui igual a 0. Né? Porque é o golpe. Igual a 0. Agora, ó, até os sinais aqui me ajudaram um pouco mais. Eu vou isolar o 1 aqui, me parece mais fácil. Porque o cosseno vai passar para o lado de lá e pode ser que fique uma tangente. Sei lá, estou com mais fé nisso. O 1' é igual a o 2 seno de t sobre cosseno de t. Nem vou colocar tangente já. Agora, esse 1 eu vou substituir aqui. Aí eu vou ficar com menos o 2 seno de t sobre cosseno de t vezes o seno de t, né? Vezes esse daqui ainda. Mais o 2, né? Linha, aqui a linha também, aqui a linha também, vezes cosseno de t. Igual a 0,5 cosseno de t. Vou ter que tirar o mínimo. Menos o 2 seno de t mais o 2'. Ah, seno ao quadrado, olha que maravilha. Cosseno ao quadrado de t igual a 0,5 cosseno de t. Corta, corta. Cosseno ao quadrado, né? O 2' que multiplica cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Pena que não ficou um negativo, um positivo aí, alguma coisa aqui. Eu ia gostar muito. Igual a 0,5 cosseno ao quadrado de t.
Vamos ver se não tem alguma coisa aí que não está de acordo, um sinalzinho, que isso ia ajudar muito nós. Olha, aquela parte lá que fica cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de c, dá para transformar para cosseno de 2x. De 2t, no caso. Tá, mas eu acho que eu cometi um erro aqui. Vamos ver se esse sinal aqui é negativo mesmo. Porque no que eu derivo o cosseno da seno... Ah, não, mas aqui está certo. Aqui está certo. Está certinho isso aqui. E agora eu quero olhar só um para cima. É cosseno da menos seno, tá certo. Agora vamos à tua sugestão ali. Você disse que dá o quê, Vitor? Dá cosseno de 2t. Eu acho que isso vai ajudar. Isso vai ajudar, porque aí eu tenho aqui 0,5 cosseno ao quadrado de t dividido por cosseno de 2t. E eu vou substituir lá em cima agora. Esse o 2 eu vou substituir lá em cima. Então eu vou ficar, vamos seguir com a mesma cor aqui. Eu vou ficar com U1' igual a 0,5 cosseno ao quadrado de t sobre cosseno de 2t. Vezes seno sobre cosseno. Agora, este cara aqui eu vou cortar com esse. E U1' vai ficar 0,5 vezes cosseno de t vezes seno de t sobre cosseno de 2t. Teve uma parte do processo que a gente fez uma confusão. Aqui não é menos, aqui é mais. Tá? Aqui era mais, segundo a nossa conta. Aqui é mais, não é menos. Eu errei aqui, ó. Porque aqui é derivada desse, sempre é mais. Então, aqui vai ser mais também, tornando esse menos. Se tornou esse menos, esse aqui virou mais. Você lembra que eu estava às caças bruxas para ele virar mais? Então, eu errei aqui em cima, ó, porque eu derivei o 1 e o 2, então não muda o sinal aqui. Se não muda o sinal ali, aqui também fica mais. Se ali é mais, no que eu isolo esse, vai ficar um menos. No que eu substituo lá, menos com menos dá esse mais. E aí, se der esse mais, a nossa vida vai mudar completamente, porque aqui vai virar mais, aqui vai virar mais. E se aqui vai virar mais, tudo isso aqui vai virar 1. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, a partir daqui, eu vou melhorar a nossa vida. Tudo que tu não isolou aquela vez, né? Tu desistiu de isolar. A preguiça mata. O 2' vai ficar igual a 0,5 cosseno ao quadrado de t. Esse aqui é fácil de integrar. Agora eu vou substituir esse lá em cima. Então vamos apagar tudo isso dali de novo. É bom, o mamute paga pela língua. Agora, U1' igual a menos 0,5 cosseno ao quadrado de t vezes seno de t sobre cosseno de t. U1' é igual a menos 0,5 vezes cosseno de t vezes seno de t. Penso que isso aqui também é fácil. Integral, pega seno de A, cosseno de B, faz uma identidade trigonométrica, né? E é exatamente o que nós temos aqui. Daí, por uma identidade trigonométrica, aqui já está até integrado, ó. U1 que é isso aqui, e não o linha, tá? Então, esquece esse linha, não tem linha aqui, é o 1 e o 2.
Se você integrar o cosseno ao quadrado e fizer vezes 0,5, dá isso aqui. Se você integrar o cosseno vezes seno, vai dar isso daqui, tá? Como é que você sabe que é integral? Porque tem o termo mais C1 e mais C2. Então, nós encontramos um 1 e um 2. Finalmente, nós sabemos que a solução é aquele 1 que nós encontramos, vezes o seno ou o cosseno, mais o 2 vezes o seno ou o cosseno. Você substitui, olha aqui, seno, seno, cosseno, cosseno. Substitui tudo, vai rearranjando, e aí você chega na solução completa, onde essas que têm os termos constantes são a homogênea, e a particular mudou totalmente. Até que não mudou tanto, porque tem um termo vezes um t aqui dentro, né? Mas tem um t que multiplica ela, né? Não é só seno de t, é t vezes seno de t. T vezes seno de t é outro vetor. Ele não é linearmente dependente do seno ou do cosseno. Por isso que eu escrevi aqui a solução como combinação linear de 3 soluções. Das duas homogêneas e da particular. E o gráfico da solução, imaginando que as condições iniciais sejam nulas, ele é dado por essa loucura aqui, ó. Começa em 0, né? E por que eu chamei de loucura? Porque a amplitude só aumenta. A amplitude só aumenta num caso do sistema massa-mola, que só tem a massa e mola e não tem amortecedor, tá? Nenhum sistema real não tem amortecedor. Todo sistema tem amortecedor, tá? Um sistema real, isso aqui ia aumentar, aumentar, aumentar até uma hora estabilizar, tá? Que seria uma equação escrita assim: U duas linhas mais 0,0000001 U linha mais U igual a 0,5 cosseno de t. Tá certo? Esse aqui tende a 0, mas nunca é 0. Quando você vai construir uma máquina, a máquina vibra. O motor do carro, antes de morrer, ele não vibra um monte? Né? Prrr, né? A gente chama até o motor tá apanhando, né? Porque ele chegou num limite de vibração muito alto. Se ele se manter ou se ele aumentar, vai detonar com tudo. Tá? Isso se chama ressonância. Veja, a ressonância acontece quando você não tem amortecimento e a frequência da força externa é igual à frequência da solução homogênea. A frequência que você está impondo é igual à frequência que o sistema gosta de oscilar, que é o caso de você balançar o balanço com as perninhas, né? Você balança porque suas perninhas oscilam na mesma frequência que o balanço gosta de oscilar. Experimenta oscilar numa frequência diferente da do balanço para ver se você vai conseguir balançar. Vai ficar parado no mesmo lugar. E quanto menor for o atrito com o ar, no caso, ou dos rolamentos do balanço, né, mais alto você consegue balançar. É uma história parecida com a do copo, né? Só que o copo você não consegue, só se você for um gênio musical, você vai conseguir exatamente a mesma frequência que está lá. No caso do copo, você consegue frequências parecidas, né? Daí ele vai para uma amplitude grande e cai para uma amplitude zero. Vai para uma amplitude grande e cai para uma amplitude zero. Interessantíssimo isso, né? Isso é tão interessante quanto colocar a usina hidrelétrica, por exemplo, em paralelo com a rede elétrica. Todo mundo sabe que no Brasil é 60 Hz. Então, eu vou fazer aqui uma onda de 60 Hz e uma onda de 59 Hz ou 61 Hz. Na prática é sempre melhor um pouco maior, tá? Vou colocar essas duas ondas aqui agora de voltagem nas nossas tomadas. Então, vou colocar aqui, ó, voltagem da tomada no tempo é igual a
Na verdade, é um pouquinho mais do que 220, mas não importa a amplitude, eu só vou colocar aqui, ó, seno de 2 vezes π vezes 60 vezes o tempo. Tá? Esta é a voltagem da tomada. Agora eu vou colocar aqui a voltagem do gerador também. E eu vou colocar esse gerador numa frequência um pouquinho mais alta. Se lembra daquele fenômeno dos batimentos que a gente acabou de ver? Agora aparecem bem, né? Eu vou fazer o seguinte, Ian. Eu vou fazer agora uma menos a outra. Somente quando elas forem iguais é que eu posso ligar o gerador no sistema. E agora eu vou fazer 2 segundos aqui em vez de 0,5. Só que daí eu vou ter que vir até 2 aqui, ó. Eu só posso fechar o gerador no sistema aqui, aqui, aqui ou aqui. Só quando a tensão de uma não é exatamente igual à da outra, né? Eu fiz de uma menos a outra. Aqui. Percebo que eu chego de ter diferença de potencial de 450 volts, né? Quando esperava ter no máximo de 220. Na verdade é 440, é o dobro, né? É uma menos a outra negativa. Mas eu ia falar isso, faz sentido você ter uma DDP alta desse jeito, por causa que é o dobro, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E isso aqui é um fenômeno também de pulsação, né? Quando a frequência da forçada é diferente da frequência que o sistema gosta de oscilar. Agora, se fosse exatamente a mesma frequência, o que é impossível em teoria, né? Seria 0, né? Que seria o ideal. Mas na prática isso aqui já tá bom, tá? O cara colocando aqui no meio, né, entre um pouquinho menos de 1 segundo, um pouquinho mais de 1 segundo, pode ligar o paralelo do sistema ao gerador. Isso daí não é aquelas soluções pragmáticas Pragmáticas não, perdão, palavra errada. É naquelas soluções homogêneas e particulares de corrente alternada lá, que a gente aprende em Física 3? São. Aquele comportamento gráfico delas, da corrente alternada, o pico, a frequência, depois ela desce para poder ficar oscilando de um lado para o outro. São exatamente aquilo. Eu só vou voltar que vocês entendem que é a mesma coisa que foi colocado aqui, né? Sim, só que com muito menos pontos no gráfico. Exato. Meus caros, se for fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje, além de ficar atento quando a gente faz as questões, nós sabemos... qual que é o nome do método que a gente aprendeu hoje? Variação dos parâmetros ou coeficientes a determinar? Variação dos parâmetros. Variação dos parâmetros. Eu também confundo os dois. A variação dos parâmetros, ela consiste em eu trocar as constantes por funções. Aí eu derivo, substituo na função, dou o golpe, monto o sistema e encontro a solução final. Acabou. Eu só uso esse método quando os coeficientes a determinar falham. A pergunta é, por que eu verifiquei que nesse caso aqui os coeficientes a determinar falharam? Porque eu teria que usar uma solução particular A cosseno de 1t mais B seno de 1t. E a homogênea já tinha esse jeitão. Então, não é combinação linear. A solução completa é a combinação linear da homogênea com a particular. Só que a particular não pode ter um vetor repetido, senão ela não é combinação linear. Não são vetores linearmente independentes. Só faz sentido combinar os vetores que são linearmente independentes. Então, hoje nós aprendemos o método da variação dos parâmetros, que a gente só usa quando o coeficiente a determinar não dá certo.